Boa noite, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, mais uma aula dentro do nosso curso. Hoje, nossa 8ª aula. O tema de hoje é tom e tonalidade. É um tema fundamental que gera muita confusão na cabeça das pessoas, dos cantores. Tem bastante coisa para ser dito, tem bastante coisa para ser praticada. Então, vamos lá, vamos àqueles recadinhos básicos de sempre. Ligaremos a partir de agora o modo aula, né? Então fecha as outras janelas aí, deixa de lado o WhatsApp, o celular e se concentra aqui agora na nossa aula. Outra coisa, se de repente a sua internet travar, aperta o F5 ou sai da sala e volta para que você possa acessar a aula, certo? Se não der certo, se a internet estiver muito lenta, não tem problema que o vídeo vai ficar aqui disponível. Se acaso eu tiver algum problema com a internet, então fica aqui dentro, porque eu termino esse vídeo e chamo vocês em uma outra chamada, em um outro vídeo, então fica aqui dentro do grupo. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Leide. Boa noite, Flávia. Quem estiver me ouvindo bem, por favor, dá um ok para mim, por gentileza, para eu poder começar. Boa noite, Marcos. Hoje estamos bem tranquilos aqui, né? Tem pouca gente na aula. Boa noite, Adriana. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Dá um ok para mim. Quem estiver me ouvindo bem. Ok. Então, vamos lá, vamos falar das coisas importantes, certo? Lembrando que a gente vai seguir o mesmo modelo, eu vou falar um pouquinho, vou contextualizar vocês, e aí depois a gente vai para a parte prática e depois a gente tira as nossas dúvidas, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, antes de eu falar de tonalidade, antes da gente entrar em teoria, porque a gente está na portinha, né, da teoria, é muito importante que nós consigamos entender o que, na verdade, é a música, né? Você já parou para pensar o que é música? A gente pode definir a música como algo formado por 3 elementos, né? Existem 3 elementos na música: a harmonia, a melodia e o ritmo. Esses três elementos, essas 3 coisas, apesar deles serem completamente diferentes, eles são interdependentes. Então, um sempre vai trabalhar em função do outro, né? Eles nunca vão estar completamente sozinhos, completamente isolados. A harmonia, para quem não sabe, ela é executada por instrumentos harmônicos, que são aqueles instrumentos que tocam 2 notas ou mais ao mesmo tempo, né? O piano, o violão, o teclado. Esses instrumentos são responsáveis pela harmonia. A harmonia é aquilo que acompanha a sua melodia, que é aquilo que você canta. Já a melodia é executada por instrumentos melódicos, né? Como a flauta, como a voz, como o trompete, como o saxofone. E essas coisas, elas são organizadas por um carinha chamado ritmo. O ritmo é executado por instrumentos de percussão, né? Geralmente o tambor, o pandeiro, a bateria, a conga, o cajón, etc. O Hermeto Pascoal, que é um cara que eu gosto bastante como músico, como professor, ele faz uma analogia bastante interessante. Ele diz assim que a harmonia é a mãe, né? Aquela que gera. O ritmo é o pai, é o organizador, é o disciplinador. E a melodia é o filho que resulta do encontro da harmonia com a melodia. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? E por que isso é tão importante para mim? Porque muitas vezes o cantor ele se esquece qual é a função dele na música. Isso é muito importante. Antes de eu definir tonalidade, de eu definir um monte de coisas, sobretudo as coisas teóricas, as coisas de interpretação, eu preciso ter bem claro na minha cabeça
qual é a minha função dentro da música, né? Eu canto a melodia, o cantor canta a melodia, que pode ter letra ou não, né? Não é necessário que tenha letra, que tenha texto. Muitos cantores acreditam que a função deles é cantar letra, né? Então, muitas vezes nem prestam atenção nas melodias que estão cantando, nas notas que estão cantando. Por quê? Porque acredita que cantor canta letra. Não que a letra não seja importante, não é isso. Mas se a gente for ver musicalmente falando, o que a gente executa é a melodia, certo? E para que eu execute uma melodia correta, bem colocada, dentro da minha extensão, é importante que eu entenda de tonalidade. Para que eu entenda de tonalidade e de tom, que apesar de terem nomes parecidos, são coisas distintas, eu preciso saber de tudo aquilo que vocês já souberam antes. A classificação vocal, a extensão vocal, a tessitura. Então, eu vou pegar a minha melodia, aquilo que eu canto, a minha função na música, e vou subordinar ela, né, a minha tonalidade, o meu tom, para que eu consiga cantar, né? Então, e aí vem uma pergunta que eu geralmente faço, né, sobretudo nas Semanas da Voz, quando a gente está falando de classificação vocal e tudo mais. Quando eu vou escolher uma tonalidade, um tom para cantar, a gente já vai falar da diferença entre um e o outro, é muito importante que eu obedeça o tamanho da minha voz. E aí, qual o tamanho da minha voz? O tamanho da minha voz extensão ou o tamanho da minha voz tessitura? Eu quero que vocês, por favor, digitem aí o que vocês acham. Quando vocês vão tirar uma música, cantar uma música, que vocês vão escolher um tom para cantar, vocês escolhem como esse tom? Dentro da tessitura ou dentro da extensão vocal? É muito importante que isso fique bem claro na cabeça de todo mundo, tá bom? As Semanas da Voz aí já responderam, né? Tá. Isso, exatamente. Dentro da tessitura. Por quê? Porque aquela região da minha voz que ela realmente existe com mais qualidade, né? Então, esqueçam da extensão vocal. Então, é muito importante que isso fique bem claro e bem definido na minha cabeça. Depois que eu definir o meu papel dentro da música, a função do cantor, depois que eu sei qual é a minha tessitura, depois que eu já estudei os meus vocalizes, sei como é a respiração, né? É importante que eu saiba o que é tom, na verdade, e o que é tonalidade, porque são coisas distintas. O sistema de tom e de tonalidade, para que eu domine, para que eu conheça, para que eu consiga pegar uma música, por exemplo, e botar ela em vários tons diferentes, eu preciso saber de teoria musical, né? É fundamental que eu saiba, porque todo esse sistema, ele obedece várias regras, né? Tem várias coisas aí que eu preciso dominar, eu preciso saber, por exemplo, de intervalo, eu preciso saber de formação de acordes, eu preciso saber de campo harmônico, para que eu consiga pegar uma música e mudar ela de tom. É claro que tem macetinhos, né? Tem coisinhas que podem ajudar a gente aí, mas o ideal é que eu realmente saiba. E para isso, o ideal é que eu estude teoria ou que eu ainda toque um instrumento harmônico, que é o mais legal de tudo, né? Um violão, um piano, um teclado, um cavaquinho já ajuda, né? E aí, se eu não sei de todas essas coisas e se eu não tenho interesse em todas essas coisas, eu preciso saber pelo menos o que é tom, né? E aí, quando eu vou fazer uma analogia para vocês, para que vocês consigam visualizar isso, tá? O que é tom e o que é tonalidade, porque provavelmente vocês já ouviram falar nessas duas coisas, né? Imagina uma praia, tá bom? E aí, quando eu imagino uma praia, o que te vem à cabeça, né? Vem o mar, a areia, os coqueiros, o vento, né? Esse cenário, pessoas dentro da areia ou dentro da água, vem esse cenário na minha cabeça, certo? Só que, se eu for numa praia, por exemplo,
no Rio de Janeiro e for numa praia lá em Salvador, por exemplo, essas praias, elas têm características diferentes, né? Nem toda praia é igual. Muda a temperatura da água, muda a cor da água. Tem mar que tem onda, tem mar que não tem onda. Tem mar que tem coqueiro, praia que tem coqueiro, tem praia que não tem, certo? Então, para que eu estou dizendo tudo isso? Para que fique claro que o tom é a praia, certo? É aquilo que não muda, o conceito não muda na sua cabeça, não é verdade? Quando eu falo assim, uma praia, você já vê a praia, já vê a areia, já vê a água, certo? Agora, a tonalidade é a diferença que existe entre essas praias, ou seja, são as características de cada praia. Ou seja, cada tom, ele tem características diferentes, né? Tem acordes diferentes. Se eu estou numa tonalidade menor, eu vou ter, num tom menor, eu vou ter determinados tipos de acordes. Se eu estou num tom maior, eu vou ter outros tipos de acorde. Então, quando eu falo assim, eu quero saber qual é o meu tom. O tom é aquela coisa fixa que a gente pode nomear. Por exemplo, no tom de dó, no tom de lá, no tom de ré, no tom de mi, certo? No tom de dó sustenido. Já a tonalidade, ela se refere a todos os acordes, todos os intervalos, tudo que pode acontecer dentro daquele determinado tom, certo? Então, é muito importante que vocês saibam disso. Então, eu não vou dizer, qual é a minha tonalidade? Não, eu vou dizer qual é o meu tom, né? Em que tom eu devo cantar essa música. Isso ficou claro para vocês, gente, que existe diferença entre tom e tonalidade? E que para eu saber entender tom e tonalidade, eu preciso sim ter um conhecimento teórico um pouquinho mais aprofundado. Eu preciso saber intervalo, preciso saber formação de acordes, preciso saber campo harmônico. Por quê? Porque dentro da música, cada acorde, né, ou seja, aquela harmonia, lembra a mãe, né, a mãe que gera, tem uma função diferente. Enfim, são várias coisas aí, vários fatores. Aí, existe um erro muito, muito comum entre muitos cantores. Eu recebo, acho que aqui não, né, porque aqui eu já estou falando com pessoas maiores, mas no canal no YouTube eu recebo muitas mensagens, muitos e-mails de pessoas falando a respeito do tom, né? Então, elas perguntam qual é o meu tom de voz, né? E não existe tom de voz. Eu já recebi e-mails de pessoas falando assim, o meu professor de canto disse que eu devo cantar tudo em Fá, né? Então, gente, vamos parar tudo e vamos analisar, né? O tom, essa palavrinha, se refere à praia, lembra aquele universo, e se refere a uma coisa também, a notas. E é muito claro isso, notas musicais, né? Quando eu digo, não levante o tom da sua voz para falar comigo, olha o tom que você está falando comigo. Porque se eu falo com você aqui, eu estou usando determinadas notas. Se eu falo com você aqui, eu mudei essas notas, ou seja, então, o tom, ele tem esses dois nomezinhos dentro da música, né? Essas duas finalidades, essas duas funções de designar aquele centro onde acontece a tonalidade e também a designar as notas. Então, assim, não existe, quando você pergunta qual é o tom da minha voz, você está dizendo para mim, qual é a nota da minha voz? E veja bem o tamanho do absurdo aqui dentro, né? Porque dentro da sua voz existem diversas notas, você pode fazer milhares delas, então não existe isso. O correto seria dizer qual é o timbre da minha voz. Porque, na verdade, essa pergunta está muito mais relacionada com a cor da sua voz, né? Com as qualidades da sua voz, do que com o tamanho ou a nota da sua voz, certo? Então, que isso fique bem claro e que se vocês verem, ouvirem as pessoas falando isso por aí, dá um toquezinho nelas, porque isso aqui vai ajudar. Outra coisa, meu professor disse para eu cantar só em Fá. Gente, um absurdo, né? Por que um absurdo? Cada melodia tem um tamanho diferente, ou seja, cada melodia tem notas diferentes acontecendo.
Eu não posso pegar todas essas notas diferentes que existem, diversas construções na música, e subordiná-las, todas elas, a um único tom, porque eu corro o risco de chegar uma hora e cantar num tom errado. Não existe um tom específico para você, né? Muitas pessoas perguntam, qual é o tom da minha voz pensando nisso, né? Eu vou ter uma solução para todos os meus problemas. E isso não existe, né? Depende da música, depende do tamanho da melodia, depende de muita coisa. Então, não existe um tom fixo para você. Você pode cantar em vários tons diferentes. E dependendo da música, você pode cantar a mesma música em até 3, 4, 5 tons diferentes. Como assim? Se eu tenho uma melodia pequena, que eu não tenho muitas notas, né, para cima, agudas, muitas notas para baixo, graves, se fica sempre naquele lugarzinho lá, se é uma melodia pequenininha, eu consigo pegar essa melodia e mudar ela de lugar, porque é isso que o tom faz, né? Ele muda de lugar, ou para cima ou para baixo. Então, ó, vou exemplificar isso para vocês aqui, ó. Vou cantar uma música que todo mundo conhece, tá? Que é essa aqui, ó. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tá tudo dentro da minha voz, vocês concordam comigo? Agora eu vou mudar o tom, tá bom? Vou cantar aqui, ó. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tá dentro da minha voz ainda, não tá? Eu vou cantar em outro tom ainda, ó. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Cantei aqui em 3 tons diferentes. Percebe como nesses 3 tons diferentes, todos eles basicamente estavam dentro do tamanho da minha voz. Porém, né, eu tive resultados sonoros muito diferentes. Uns ficaram super agudos, outros ficaram mais graves e mais confortáveis. Vocês conseguem perceber essa diferença? E é isso que acontece na música. Não só no Parabéns a Você, mas em qualquer música, né? Isso ilustra de maneira bem efetiva como é que, na verdade, você pode, desde que você tenha uma melodia menor, cantar em vários tons diferentes. É claro que aquela música que tem uma melodia muito grande, ou seja, que começa lá no super grave, depois vai lá para o super agudo, vai ser difícil de eu mover tanto, porque ela sempre vai estar trabalhando nos extremos, né? Então, quando eu estou nos extremos, eu não consigo flexibilizar muito isso, sobretudo se a minha tessitura vocal não for aí uma tessitura tão grande. Muita gente tem essa dúvida, né? E essa dificuldade. Tem aquela música que eu não consigo cantar. Porque, de repente, pode ser que aquela música tenha uma melodia muito grande e a sua tessitura não consegue responder. Ou pode ser que esteja no tom errado. Aí a Mônica está perguntando, mudou a oitava ou subiu as notas? Eu mudei de tom, mudei 3 vezes de tom. Toquei primeiro em dó, depois toquei em fá e depois toquei em lá. Perceba que são tons distantes, né? Se a gente for analisar, pensar lá na escalinha, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, certo? São essas 7 notas musicais. Primeiro eu cantei em dó. Depois eu fui para Fá, que ó, é uma quarta, né? Dó, Ré, Mi, Fá. 1, 2, 3, 4. E depois eu fui lá para uma sexta, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ó. E aí são tons completamente diferentes, né? São distantes até. E eu consegui cantar. Em uns lugares com mais qualidade e em outros lugares com menos qualidade. Então, não tem aquela coisa de tom fixo, tá bom, gente? É muito importante
que vocês entendam isso muito bem de uma vez por todas. Dúvidas até aí? Por favor, digitem. Então aí, ó, para ratificar, para a gente não esquecer e ficar na cabeça, né? O tom na música é um termo que pode ter dois significados. Ele pode se referir à altura das notas, certo? Né? Por exemplo, de dó para ré, eu tenho dois tons, né? Dó, ré, eu cheguei no próximo tom. Qual seria o próximo tom depois de ré? Quem sabe me dizer? Ou seja, quem seria a próxima nota depois de ré? Então, dó, ré, próximo tom. Qual seria? Digita para mim rapidinho. Esse é o tom, que tem dois significados. Pode significar nota ou pode significar o sistema tonal, ou seja, aquele universo. Lembra a praia? Que é todo cheio de regras, né? E é chamado também de sistema tonal. Só nome, tá? Não precisa se prender nisso agora. E tonalidade. Tonalidade já se refere à relação escala-acorde, ou seja, são todas aquelas características que eu tenho dentro da praia que a torna diferente, né? Umas das outras, certo? Mi, exatamente, muito bem. Isso, muito bom, exatamente. Então, de dó, qual seria o próximo tom? Seria ré, né? A nota ré, certo? Dúvidas sobre tom e sobre tonalidade, sobre a importância de você cantar no seu tom, sobre a importância de você não sair por aí dizendo qual é o tom da minha voz, né? Sobre a importância de você não achar que você vai cantar sempre só em Fá, ou sempre só em Ré, ou sempre só em Sol. Tá tudo muito claro aqui até agora? E aí, por que é tão importante, né, o tom? Como eu ilustrei aqui nesse Parabéns a Você, só para voltando para ficar bem claro mesmo, porque tem gente cantando fora do tom ainda. Se eu ponho lá em dó, vamos fazer a segunda parte, tá? Ó. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu achar só onde tá a melodia. Tá. Opa, tá alto pra caramba, né? Muitas felicidades. Opa, deixa eu voltar pra cantar do começo, senão vai dar. Parabéns pra você, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, o primeiro que era muitas felicidades veio pra cá, ó. Bota lá. Opa, deu tilt aqui. É difícil quando a gente muda assim, né, de tom. Mas vamos lá, vamos pegar. Muitas veio pra cá, ó. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, no segundo exemplo, esse que eu apanhei aqui para achar onde estava, ficou alto, né? Não que eu não possa cantar isso, não que eu não possa ajustar o meu instrumento para ele chegar com qualidade, mas será que vale a pena, né? Eu ficar cantando aqui nessa altura? Acho que não, né? Acho que eu posso cantar no primeiro tom e ficar num lugar mais confortável para eu poder executar isso. Vocês concordam comigo? Então, assim, aí fica a pergunta para vocês, né? Como é que vocês estão escolhendo os tons? Está sempre pendendo muito para baixo?
pendendo muito para cima, ou tá equilibrado? Porque é muito importante que eu busque cantar em tons equilibrados, porque aí o que acontece? O meu timbre, ele tem espaço para poder brilhar, para poder trazer outras nuances. Se eu trabalho com a musculatura ou muito para cima ou muito para baixo, o que acontece? Eu vou trabalhar com ela estressada, eu vou trabalhar com ela no limite. Então eu perco a minha flexibilidade para criar mais timbres, né? Para cantar com conforto, para ter mais espaço até para minha musculatura buscar outras coisas, porque aqui muitas felicidades. Eu tô super apertada, né? Chega, chega. Muitas felicidades. Mas será que precisa? A não ser que eu queira essa intenção, né? Porque a tonalidade também tem essa possibilidade dentro da música popular. Eu posso ajustar tudo dentro do meu conforto, ou eu posso também, desde que eu queira uma determinada intenção numa determinada canção, ajustar essa tonalidade ou mais para cima ou mais para baixo. Por exemplo, eu já vi muito cantores que quando você ouve a gravação no disco, o tom tá muito mais alto do que tá no ao vivo. E por que se faz isso? Porque no estúdio você tem tempo para gravar, né? Você tem vários recursos. Quando você vai cantar ao vivo, e às vezes vem de uma rotina de muitos shows, é muito mais difícil cantar aquilo mais agudo. Então, o que se faz? Baixa o tom para se ter mais conforto na hora de cantar. Isso acontece também quando a gente canta em grupos. Quem aqui canta em louvor da igreja já sentiu isso. Se eu canto em casa, sozinho, com um playback mais baixo, eu consigo cantar naquela tonalidade. Quando eu chego com a banda para cantar comigo, parece que a minha voz não chega, né? Por quê? Porque às vezes eles tocam mais alto que eu, e se eu tô num tom mais grave, eu vou ter muito mais dificuldade para chegar junto com o som da banda, com o som do grupo. Então, geralmente, aquilo que eu canto no violão e voz mais grave, mais colocado, né, mais tranquilinho, mais confortável, não é o mesmo tom que eu vou cantar com uma banda ao vivo, com um som mais pesado. De repente, eu realmente preciso ajustar esse som, esse tom mais para cima, para que eu consiga ter mais esse push, né? Porque é muito mais difícil eu conseguir ter push em notas graves, né? Isso acontece muito, isso acontece inclusive com tons dentro do meu repertório, né? Tem coisa que quando eu vou cantar com violão e voz é um tom, quando eu vou fazer com banda é outro tom, é diferente. E aí surge o desespero, né? Uau! E agora eu queria um tom só para mim, né? Eu descubro que eu tenho a possibilidade de ter vários, inclusive de reajustá-los para ter diferentes resultados. Como é que eu descubro isso, né? Não existe coisa mágica, né? Infelizmente, nesse sentido. E para que eu consiga entender isso e para que eu consiga ajustar esses tons muito bem, eu preciso entender muito a minha extensão vocal e a minha tessitura vocal. Então, eu preciso saber, por exemplo, qual que é a nota limite que eu consigo cantar com qualidade nos graves, e não é cantar com qualidade sozinho na sua sala, é cantar com uma banda, sabe? Onde exige um pouquinho mais, de repente, de pressão de volume da sua voz, saber, por exemplo, onde estão as suas notinhas de passagem que você consegue executar bem quando você precisa cantar umas coisas mais agudas, né, ao vivo. Saber qual que é aquele limite daquele agudo que você vai conseguir cantar em qualquer contexto, ou com uma banda, ou no violão e voz, ou com playback. Então, é um estudo que demora um tempinho. É uma prática que demora um tempinho, você tem que conhecer bem esse seu instrumento, reconhecer os lugares de brilho, as notas limites. Eu, por exemplo, Manuela, eu tenho esse Ré aqui, ó, que é o Ré 2 do piano, né? Eu tenho esse Ré.
Só que eu sei que esse Ré2 aqui no meu instrumento, ele só surge se for em estúdio e se eu estiver no começo da minha gravação. Se eu estou no estúdio, mas eu já estou muito aquecida, eu vou ter dificuldade para cantar esse Ré. Eu consigo cantar o Mi, mas o Ré já me vem com muita dificuldade. E ao vivo, eu sei que esse Fá sustenido aqui, ó, que é o Fá sustenido 2, que eu consigo fazer com que ele venha, né? Abaixo disso, ao vivo, com banda já é mais difícil. O meu timbre tende a ser mais agudo, a cantar mais para os agudos. Então, o que eu faço? Eu ajusto todos os meus tons de maneira que a nota limite para eu cantar ao vivo com uma banda seja esse Fá sustenido aqui. Então, eu não deixo nada abaixo dele. Vai ficar tudo acima dele, porque eu sei que acima eu vou. Abaixo eu tenho mais dificuldade. Entende como é que funciona? Mas como eu descobri isso? Eu descobri isso experimentando, cantando, né? Hoje em dia, a gente tem alguns softwares e apps que ajudam bastante a gente nesse sentido. Essa aula tem um material de PDF e lá tem alguns que eu uso, que eu conheço, outros que eu descobri recentemente, de coisas que você pode usar aí no seu computador, o que você pode usar no seu celular para mudar o tom dos playbacks das coisas que você canta. Isso vai ajudar quem não sabe nada de teoria, né? Quem já toca, já tem bastante gente aqui que toca e se acompanha, pode até usar, mas não sei se vai ser tão fundamental assim, porque aí você já toca. Então, você consegue explorar isso sozinho, você não vai depender tanto desses outros recursos, tá bom? Então, para estudar em casa, se você não toca nenhum instrumento, se você não sabe nada de teoria, você vai ter esses recursos, tá, da tecnologia. Tem tutorial que eu gravei para vocês, enfim, para que vocês consigam pegar uma música e colocar em diversos tons diferentes, para saber como é que tom que vai ser. E se eu botar mais pro grave, como é que fica? Vamos escanear, né? Como é que sai esse negócio? Se eu botar mais para o agudo, como é que fica? Entende? É um trabalho de pesquisa mesmo, de pesquisar o seu timbre. E quando você encontra a tonalidade certa, fica muito evidente, porque o timbre brilha, né? Você consegue cantar as notas com mais qualidade, com mais conforto, não tem sofrimento, não fica aquela coisa apertada, estrangulada, certo? Dúvidas até aí? Por favor. E aí a Mônica tá falando do Best Practice. É verdade, tem o Best Practice também. Eu não sei, né? Aí teria que ver por que você não conseguiu baixar, tem que dar uma olhada, uma pesquisada no YouTube. Eu também não sou super, ultra, mega de tecnologia, mas eu tento me virar com aquilo que eu tenho, que eu não sei por que não baixa, eu vou lá e vejo uns tutoriais no YouTube, né? Mas e aí? Até agora, vocês têm dúvidas sobre todas essas questões que eu falei para eu poder ir para a parte prática? Fala agora! E aí, dentro do material de vocês, eu coloquei para computador, tá? É muito importante que isso fique claro. Tem gente que tenta fazer isso no celular. Não tem para celular, é para computador. Tem o Audacity. O Audacity é um software de gravação em português, que eu usava na época da faculdade. Ele é super simples, ele altera tom, ele altera tempo, né? Enfim, ele tem todos os recursos que um programa de gravação tem, gratuito, claro, não é nada super, ultra, mega profissional. Você consegue gravar em até 2 pistas, né? E ele é um programa que você consegue abrir o seu áudio em MP3 lá dentro dele, alterar o tom e depois exportar em MP3, né? Ou botar em Wave lá dentro e depois fazer as alterações e exportar em MP3. Então é muito legal. E o Audacity tem 3 tutoriais que eu gravei mostrando para vocês como baixar, como instalar, tá bom? Super tranquilo. Depois, eu achei também, só que esse daqui já é para app, né? Já é para celular, para Android,
o Music Speed Changer, tá? É um aplicativo também que ele altera o tom e o tempo das músicas. E ele permite que você salve em MP3. Super tranquilo. E tem o Best Practice também, que eu também coloquei para vocês no material, que também é um programa para computador, um software, em que você consegue colocar lá o áudio, né? E alterar o tom e alterar o tempo. E salvar também, para poder depois treinar e aí colocar essas coisas todas. Para iOS, Nath, não sei, mas eu acho que o Audacity tem, porque o Audacity tem para Windows, tem para Linux, tem para Mac. iOS, não sei, aí a gente precisava dar uma pesquisada. E aí, todos esses aplicativos, todos esses links, eles estão no material de PDF que vocês vão receber logo depois dessa aula. Então, calma, tá bom? Que vocês vão receber isso daí. O Best Practice é super também tranquilo de trabalhar, assim, ele é bem intuitivo, tá bom? Dúvidas sobre tom, tonalidade? Não, né? Então, vamos praticar agora? Vamos praticar. Eu disse que para que eu consiga alterar a minha tonalidade, né, de maneira eficiente, eu preciso, a minha tonalidade e o meu tom, eu preciso saber ter um nível básico de teoria, né? Se eu não tenho um nível básico de teoria, eu posso usar algumas dessas belezinhas da tecnologia, né, para poder alterar e achar o meu tom de conforto. Então, eu vou subindo aos poucos, vou descendo aos poucos até achar o meu tom de conforto. Só que hoje eu quero fazer um treino diferente com vocês. Existe um jeito também de achar a tonalidade, que é um jeito baseado na sua tessitura, ou seja, no conhecimento da sua voz, no conhecimento do seu registro, que foi aquilo que eu disse para vocês, né? Eu sei que o meu grave parará, em tal contexto parará, sou assim, então eu ponho a música em tal tom para ficar mais agudo. Lembra que eu falei isso? Pois então, a gente vai fazer esse treino aqui agora. Eu vou ser o modelo de vocês, né? E por que a gente vai fazer esse treino? Porque é muito importante que eu comece não só a entender o meu timbre, né? Mas que eu comece minha extensão, minha tessitura, minha voz, mas que eu comece também a treinar o meu ouvido de maneira mais musical. E esse treino é eficiente para que a gente consiga ter todos esses resultados. Então, a gente vai começar lá com parabéns a você. Eu não vou dizer qual é o tom, tá bom, que eu tô tocando. Vocês nem precisam saber realmente qual é o tom, mas eu tenho só uma pergunta antes da gente começar. Todo mundo que tá aqui comigo já sabe a tessitura que tem, certo? Digita um ok para mim quem já sabe, já anotou lá na tarefinha, né? Todo mundo já sabe, certo? Pois então, é só isso que a gente vai precisar, tá bom? Do limite da nossa tessitura. E aí, ó, eu vou cantar a primeira parte do Parabéns a Você e eu quero que vocês identifiquem qual é a sílaba que tem a nota mais grave na melodia. Então, aí você vai digitar a parte da letra aí que você acha que é mais grave, tá bom? Por exemplo, então você cantei parabéns pra vô. Por exemplo, se você acha que é o vô do você, você digita lá vô do você, certo? Por favor. Então vamos lá. Posso ir? Vocês entenderam como é que vai funcionar o exercício? Então vou lá, ó. Vou cantar a primeira parte, eu quero que vocês achem qual é a sílaba que tem a nota mais grave. Parabéns pra você. Parei aí. Mais uma vez. Parabéns pra você. Já deu pra saber? A Natália disse que é o para do parabéns. Para, certo? Parabéns pra você. Todo mundo concorda com ela?
Aí o Nelson já acha outra coisa. Tá vendo? Ó, vou cantar mais uma vez, ó. Parabéns pra você. E aí, quem dá mais? Quem dá mais? Tá. A grande maioria acho que é o para, né? E vocês acertaram, tá? É o para. A nota mais grave, o para do parabéns. Eu vou dizer para vocês qual é essa nota, tá? O para é um sol 2. Agora eu pergunto para você, dentro da sua tessitura, da sua voz, esse sol 2, você poderia cantar essa música nesse tom? Ficaria grave ou ficaria agudo demais? Para e pensa. Lembra da tessitura. Pergunta difícil, hein? Sol 2. Sol 2. Ia ficar, essa nota mais grave, ia ficar muito grave para você ou dava pé para cantar? Tá tranquilo. Tá dentro da extensão, então, esse sol 2 aqui. O Flávio, ele diz que tá de boa, que dá para fazer tranquilamente. Tranquilo. Poderia. Para mim deu. Até a Thaís tá fazendo aula hoje. Tá. Dá para cantar ou tá dentro da tessitura, numa região confortável, gente? Não é daria, né? Vamos pensar assim, tom ideal. Tá dentro? Rola cantar esse para. Dá certo? Tranquilo, tranquilo, sim, dá para cantar. Muito bom. Agora, vamos pensar num. Assim, se não desse para cantar, tem gente aí que falou que não deu, que ficou grave ou que ficou ruim, eu não sei, subi a pergunta aqui. Tá dentro da tessitura. Isso, não é das mais brilhantes, né? Então, assim, ó, se você tá sentindo que deu para cantar, mas não é dos mais brilhantes, mais confortáveis, né? Quantos tons a gente teria que subir para que esse sol passasse a ser uma nota confortável? É um sol 3. Opa, desculpa, é um sol 2. É um sol. Se eu tivesse que subir ou que descer esse tom, de acordo com a minha tessitura, para onde iria? Será que eu consigo responder essa pergunta mentalmente aí, sem pegar instrumento, sem saber tocar? A gente já sabe a sequência das notas, né? Que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu já sei a minha tessitura, o meu limite. Então, se esse sol 2, digamos que esse sol 2, ele tá muito grave para mim, porque a minha tessitura começa lá no dó 2, no dó 3, desculpa. Minha tessitura começa no dó 3. Eu tô no sol 2. Quanto eu ia ter que subir essa tonalidade? Ou seja, que tonalidade que eu ia parar para que eu conseguisse cantar isso daí com conforto? Vocês conseguem me responder essa pergunta? Ou é muito nebuloso ainda? Quem tiver dúvida pode falar. Por favor. Tá. A Flávia tá me dizendo que eu teria que subir 3 tons. Uns 2 tons e meio.
Isso, exatamente. Aham. Tá, a Renata disse que não consegue responder, não. Teria que subir uns 2,5 tons. Isso. A Mônica tá pedindo para reformular a pergunta. Bora lá, ó. Hipoteticamente, a minha nota grave limite é Sol 2, mas a minha tessitura começa no Dó 3. Então, essa nota, o Sol 2, teria, na verdade, que ser um Dó 3. Então, onde ia parar o tom? Qual seria o meu tom? Eu estou em Sol. Onde ia parar o meu tom? A minha nota, né? Mais grave lá. 2,5 tons. Isso, ó, a maioria acertou que eu teria que subir uns 2 tons, exatamente. Não interessa eu saber se vai ser dó, se vai para ré sustenido, se vai para sol sustenido, não interessa. Eu tenho que saber que eu tenho que subir pelo menos uns 2 tons para eu conseguir ter esse lugar de conforto, né? Para eu começar a chegar nessa nota de conforto. Não vai adiantar eu subir meio. Você concorda comigo? Porque eu tô lá no meu limite do grave. Então eu vou ter que pensar em subir um pouquinho mais. Concorda comigo? E aí eu não sei transpor de tom. Eu não sei nem em que tom tá. Eu só sei que a nota mais grave eu cantei, bati lá no piano e achei. É um sol. Eu preciso subir. Então eu vou subir quanto? Eu vou subir isso daí, uns 2 tons, 2,5 tons, 3 tons, para eu começar a chegar no meu lugar de conforto, certo? E aí, eu consigo fazer isso tanto para os graves, quanto para os agudos também. Quer ver, ó? Vou mudar de tom. Então, agora a gente vai pensar em qual é a nota mais aguda da melodia, tá bom? Deixa eu continuar em dó lá para não confundir, né? Ó, vou cantar de novo, segunda parte agora, para vocês verem, acharem qual é a nota mais aguda, que agora a gente vai fazer o trabalho inverso. A gente começou vendo a mais grave, agora a gente vai fazer através da mais aguda. Ó. Muitas felicidades. Nesse trecho aí, ó, mais uma vez. Muitas felicidades. Qual que é a sílaba mais aguda? Tá, Marcos tá me dizendo que é o Fê, do felicidade, né? É isso? É o único Fê que tem, né? Muitas felicidades. Todo mundo concorda que é o Fê? Isso, exatamente. É o Fê, né? Fê. Como é que tá esse Fê aí dentro da tessitura de vocês? A nota é Sol 3. Sol 3. Como nota mais aguda. Agora a pergunta vai para os homens, né? Porque Sol 3 a mulherada tem fácil no instrumento, né? Com certeza, grande parte aqui tem. Todo mundo tem, na verdade, das meninas. Agora, dos homens, quem tem esse Sol 3 aqui dentro da tessitura? Tranquilo, bonitinho. As meninas podem ter ali com um pouquinho de tensão, né? Porque eu tô chegando ali na passagem, né? Da voz mix. Mas e os meninos? Vocês têm esse Fê aqui, tá tranquilo? Tá de boa? Tá de boa, dá um brilho legal? Ótimo! Então eu sei que eu não preciso mudar, ok? Agora, e se esse Fê fosse aqui, ó? Aqui, ó, fosse aqui, ó. Muitas Cristo, de novo, ó. Muitas
nota é essa? É um Mi 4. Ó, muitas vezes. Se o Mi 4 fosse a nota limite aí do agudo, quem ia estar dentro da tessitura? Com conforto, pé nas costas, tranquilo, de boa. Muitas vezes. Quem ia? Não ia, né? Porque tá super agudo, né? Então, se eu tô cantando uma música e aí eu canto lá, aí eu vou lá no piano, acho a nota, achei, e eu vejo, uau, é um Mi 4. O que eu vou fazer com esse tom? Vou baixar ele quanto? Para ele chegar na minha tessitura. Quantos tons eu vou baixar? Vou baixar uns 5, uns 4, uns 2? Quanto eu vou baixar? Hein? Essa pergunta é para os homens e para as meninas também, né? Porque tá bem agudo aqui, né? Vou descer, né? Vou descer esse tom. Vou descer quanto que eu vou descer? Para ficar dentro da minha tessitura. Qual que é o limite da minha tessitura de agudo? Se meu limite da tessitura de agudo, suponhamos, tá? Suponhamos, seja o Dó 4. Ou seja, 3 notinhas ali abaixo desse Mi, né? Suponhamos, Dó 4. E a nota que eu tenho que cantar é um Mi 3. Só que eu só consigo chegar no Dó 4. Quanto eu vou ter que baixar? Uns 5 tons? Uns 3 tons? Nath desceria somente 2? Aí a Adriana não entendeu a pergunta. Vou repetir. A gente vai supor, tá bom? A nota mais aguda dessa melodia, dessa música que a gente vai cantar, é isso aqui, ó. Um Mi 3, um Mi 4. Super agudinho lá, ó. Só que você só chega até o Dó 4. Então, do Dó 4 pro Mi 4, ó, eu ainda tenho uma distância, ó. Dó, Ré, Mi, né? Essa distância aqui. Tá muito agudo esse Mi. Eu chego somente até aqui, só até o Dó. O Mi tá além daquilo que eu consigo cantar. Quanto eu vou baixar para que esse Mi ele fique aqui embaixo, aqui no Dó, confortável? Ou até abaixo disso, né? Quanto eu vou baixar? Uns 2 tons? Uns 3 tons? Uns 4 tons? Aí tem bastante gente que diz que baixaria 2, 3 tons. Vamos baixar 3 para ver como é que ficaria? Se ficaria mais confortável? Vamos baixar. Vai vir para cá, ó. Na terça começa a melodia. Vai ficar aqui, ó, se eu baixar. Se eu baixar 2 tons, tá bom? Peraí, deixa eu achar. Tava aqui, lá, 1, 2. Vou baixar 2,5, tá? 2,5. Vai ficar aqui, ó. Muitas felicidades. Mudou? Muitas felicidades. Tava aqui antes, ó. Muitas felicidades. Veio pra cá. Muitas felicidades. Já deu um respiro, né? 2 tons e meio. Mas eu acho que ainda pode ter um respirinho, não pode? Ó, original. Muitas vezes. 2 tons e meio abaixo. Muitas vezes. Vamos baixar mais um para ver? Muitas felicidades. Olha, acho que cheguei na tonalidade, hein? Muitas felicidades. Percebe como aqui o brilho chegou a o timbre teve mais brilho?
muitas felicidades. Percebe? E aí, automaticamente, eu já sinto, opa, não é nem isso, muitas nem isso, muitas mas vira isso daqui, muitas felicidades. Bem melhor, percebe? E aí, o que aconteceu? Eu tive que vir baixando de meio em meio tom? Não. Eu só pensei qual era a nota mais aguda, calculei mais ou menos quanto eu tinha que baixar e desse jeito eu chego de maneira mais rápida na tonalidade, no tom que eu realmente vou cantar essa canção. Percebe? Como aí eu não tenho que ficar naquele caminho, ai, será que é dó? Ai, não é. Aí baixo meio tom, será que é si? Aí baixa de novo meio tom, si bemol. Será que si bemol? E aí, às vezes, você anda um monte até achar a sua tonalidade de verdade. Sendo que você poderia deixar esse caminho mais curto, pensando nisso. Pensando nos limites da melodia, né? Aonde tem a nota mais aguda? A nota mais aguda é aquela nota ali que eu não alcanço. Para aquela nota ali ficar boa, eu tenho que baixar uns 3 tons, né? E aí eu vou lá e baixo uns 3 tons. Canto, ficou bom? Não ficou bom? Aí sim, eu baixo mais meio, mais um, entende? E aí eu consigo chegar no resultado de maneira mais rápida, mais eficiente. E eu consigo fazer isso pensando tanto nas notas mais agudas e nas notas mais graves, certo? Eu costumo, quando eu não tenho a música, já aconteceu, por exemplo, do arranjador tá fazendo o arranjo lá no estúdio. Eu não tenho a base da música para ouvir e para cantar. E aí, eu não vou ter essa base antes, ele precisa terminar o arranjo. Como é que eu faço para saber que tom eu vou cantar? Eu pergunto para ele qual que é o limite da melodia, qual que é a nota mais grave. A nota mais grave é tal. Qual que é a nota mais aguda? A nota mais aguda é tal. Então eu digo para ele, então põe tal tom. Porque eu sei que aí eu tô dentro daquele espaço, né? Dentro da minha tessitura. Eu fujo daqueles extremos e aí automaticamente a música entra no meu tom. Entenderam? Ou ficou muito confuso? Pode ser que tenha ficado um pouquinho confuso para algumas pessoas, mas não tem importância. O vídeo fica aqui, eu assisto de novo, depois eu tiro dúvida com a Manu, porque ela vai estar aqui para tirar essas dúvidas depois. E aí, como foi? Digitem. E aí agora, ó, vamos fazer esse treino em mais uma musiquinha? Para dar mais uma clareada ainda nisso tudo. A música é Asa Branca. Conhece Asa Branca? Acho que todo mundo conhece aqui, né? É essa aqui, ó. Quando olhei a terra ardendo. Primeira nota que a gente vai achar. A nota grave. Vamos achar a nota grave? Vou cantar devagar, ó. Quando olhei a terra ardendo. Mais uma vez. Quando olhei a terra ardendo. Qual que é a nota mais grave? Qual que é a sílaba da nota mais grave? Mais uma vez. Quando olhei a terra ardendo. Isso, já tem 2 chutes aqui para o quando, né? Do quando. É isso? Isso, a maioria acha que é isso mesmo. Aham. Vou cantar uma última vez, ó. Quando olhei a terra ardendo. Todo mundo vai no quando? Grande parte, né? Exatamente. O quando é a nota mais grave. Depois só vai subindo, né? Quando olhei a terra ardendo.
quando é a nota mais grave. O quando, gente, é um Ré 3. Ré 3. É a nota mais grave dessa música. Certo? E aí agora, ó, vamos achar mais aguda? A gente já sabe que a mais grave é um Ré 3. Cantar a música toda agora pra ver, ó. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. E aí, vocês acham que o quando é a mais grave que existe? Mesmo na primeira parte? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Que antes eu tinha cantado um trechinho, né? Aí cantando um pouco mais, pode ser que a mais grave mude. Ou não, continua quando? O que vocês acham? Eu acho que apareceu uma mais grave do que o quando, que a gente tinha falado antes. Naquele trecho, quando olhei, o quando é o mais grave. Agora, se a gente segue cantando, ó. Quando olhei a terra ardendo, continua mais grave. Qual fogueira de São João. Na segunda parte do qual fogueira, parece que aparece uma outra mais grave, não é? Entenderam? Ó, vou voltar. Quando eu cantei só aquele trechinho, só aquela primeira parte, quando olhei, o quando era o mais grave. Só que quando eu fui cantando o resto da melodia, parece que apareceu uma outra mais grave. O qual, exatamente, né? Qual fogueira, qual fogueira, exatamente. Exatamente, é isso aí, vocês estão ligados. Por que que eu tô fazendo isso? A pegadinha da música mesmo que acontece. Às vezes eu pego um trechinho e defino, essa aqui é mais grave. Mas aí, de repente, lá na frente aparece uma outra. E eu tenho que andar com a música inteira para saber realmente qual que é a mais grave. Achar a mais grave. Então, vamos lá, ó. A gente já achou que é o quando, o qual, né? As mais graves. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Apareceu outra mais grave? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E aí, o que vocês acham? Tem mais nota grave aqui? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Céu. Eu perguntei a Deus do céu. Essa aqui, Rosana, você tá falando? Céu. Exatamente, exatamente. Então, ó, gente, o quando, o qual, o céu, são as mesmas notas.
é tudo Ré 3. Essa melodia, se a gente tira a letra, ela você vai ver que ela é super repetitiva, ó. Parará, larararara, parará. É igual, ó. Parararararara, pararararara. É a mesma coisa. Quando olhei qual foguete, eu perguntei. Percebe que é tudo a mesma coisa? É por isso que a gente tem que ficar esperto quando eu vou encontrar uma nota grave, uma nota aguda, se de repente essa nota ela não se repete várias vezes, porque às vezes eu acho que é uma e aparece uma outra, ou às vezes eu acho que ela muda, mas na verdade é uma só, como nesse caso, que ela fica se repetindo. Percebe como a música é um negócio complexo, é simples, mas ao mesmo tempo é complexo. E percebe por que essa importância da gente entender de tirar a letra, de cantar sem letra. Aqui eu estou fazendo com letra, porque como a gente está sem instrumento, vocês estão sem instrumento, a gente seguia pela letra, né? Mas quando eu tiro a letra, eu consigo ver prestar atenção nessa coisa das repetições da melodia, das notas com mais clareza. Percebe? Quão é igual a qual, que é igual a céu. Isso mesmo, Leide. Exatamente. Então, quando eu for ver tonalidade, é muito importante eu tirar a letra da música, cantar só a melodia. É muito importante eu me atentar onde tem repetição, né? Onde é a mesma nota, onde a nota sobe, onde a nota desce, porque isso vai me ajudar muito na hora de descobrir qual é o meu tom. Então, ó, a gente já descobriu qual que é mais grave, que é quão, qual e céu. A gente já descobriu que é a mesma nota, é tudo Ré, Ré 3. Vamos supor que esse Ré 3 aqui, que é o limite do grave. No meu instrumento, ele tá agudo, esse Ré 3. Porque o meu grave, ele começa, na verdade, lá embaixo, lá no Sol 2. Então, ó, eu tô no Dó 3, mas na verdade o meu grave começa no Sol 2, bem mais para baixo. Então, esse Ré aqui, que era para ser uma nota mais grave dentro da música, ela não tá grave. Ela tá numa região já médio-aguda. O que eu tenho que fazer com esse tom? Voltando. Esse Ré 2 aqui, ele não tá grave para mim. Porque o meu grave começa lá embaixo, no Sol 2. O que eu faço, então, com esse tom? Ah lá, a Flávia já está dizendo, eu percebi que eu não consigo cantar nesse tom. E aí? O que eu faço? Se essa nota que era para ser uma nota grave, não está grave. Ela está ficando médio aguda, está ficando desconfortável no meu instrumento. O que eu faço com esse tom? Digita aí para mim o que vocês acham. Aí a Flávia está dizendo, baixar o tom, né? Tem que baixar o tom, exatamente. Vou baixar o tom, vou baixar quanto? Se eu sei que o meu Sol grave, ele começa lá no... Se eu sei que a minha nota grave começa lá no Sol 2, eu estou cantando um Dó 3, quantos tons mais ou menos eu vou baixar? Quem dá mais aí? Uns 3, uns 4? Quantos tons eu vou baixar mais ou menos? Aí o Nelson está me dizendo, sem letra, percebe, mas cantando me parece João. Isso,
a questão da nota mais grave, né? Isso, Nelson, é por isso que a gente tem que, às vezes, tirar a letra mesmo, é a melhor saída, porque a letra, ela pode confundir a gente a encontrar qual que é essa nota mais grave, qual que é a nota mais aguda. Tá, a Natália tá dizendo que perdeu a pergunta. Vou repetir. Minha nota mais grave da música é um Ré 3. Só que no meu instrumento isso não é grave. No meu instrumento isso tá médio agudo, tá alto para mim. Poderia ser muito mais grave, porque o meu grave, por exemplo, começa lá no Sol 2. Quanto eu vou ter que baixar para poder chegar num lugar confortável? Aí a Paula tá me dizendo, baixa 2 tons. Vamos baixar 2 tons, então? Aí eu vim para cá, ó, para baixar 2 tons. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E aí, mudou? Baixando 2 tons. Vou cantar de novo, ó. Tava aqui, ó. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Baixando 2 tons. Ó como ficou. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. E aí? Mudou, né? Mudou tudo. E aí ficou diferente o meu timbre. Ficou, né? Ficou menos apertado. E aí eu já aqui cheguei num lugar mais ou menos de conforto. Aí tinham me dito, baixa uns 5 tons. Vamos baixar 5, então? 5 vai pra cá, ó. Vai ficar aqui, ó. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. E aí, o que vocês acham? Eu acho que aqui eu já extrapolei o limite do meu grave, né? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Ou seja, perdeu completamente o brilho. Exatamente. Então, 2 tons já me deu um bom resultado, né? Não precisava ter baixado 5 tons. 5 tons foi demais, né? Fica muito grave. Isso, exatamente. Exatamente. E aí, por que para mim foi demais? Porque eu extrapolei aquele meu limite do grave lá, né? Eu precisava fazer com que a minha nota mais grave da melodia, que era o qual, o quando, o sol, o céu que a gente tinha visto, né? Que ficasse no máximo, no sol 3. E, na verdade, baixando 5 tons, no sol 2. E baixando, na verdade, 5 tons, a minha nota mais grave veio parar aqui, ó, no Mi 2. Então, ou seja, eu baixei 1,5 tom do que, na verdade, eu realmente conseguiria chegar. Entendeu? Então, viu como é importante eu entender minha tessitura para eu conseguir botar esses tons de maneira mais rápida? É lógico que você pode pegar o aplicativo e descer de meio tom, até chegar na sua região de conforto. É claro que você pode fazer isso. Ou você pode baixar de 1 tom em 1 tom. Sim, você pode fazer isso.
mas você também pode se desafiar um pouquinho mais e dessa maneira ir treinando o seu ouvido musical, a sua percepção e treinando essa coisa de você achar o seu tom sem ficar baixando de meio em meio, né? Sem ir de casa em casa, de um em um. Pensa no timbre, pensa na sua extensão, pensa em achar qual que é a nota mais grave, qual que é a nota mais aguda da música. E aí, diante de tudo isso, você consegue com mais facilidade baixar. Você viu que a gente mexeu 2 vezes no tom só. Num, eu sei que ficou bom, no outro ficou baixo demais. Então eu sei que esse daqui tá baixo demais, eu não vou cantar aqui. O outro já ficou melhorzinho, já ficou um pouco mais dentro, né? Dúvidas sobre isso? Babei aqui. E aí, tá, eu entendi mais ou menos, mas como é que eu vou fazer isso, né, Manu, no meu treino sozinha, sendo que eu não toco nenhum instrumento? É muito simples para treinar isso, gente. Vocês vão precisar de uma coisa só, na verdade. De um piano, de um teclado ou de um piano virtual, que esse link também vai estar disponível no material de PDF de vocês. Então, quais são os passos? Primeira coisa, ouvir a música, tirar a letra e entender quais são as notas mais graves e as mais agudas. E aí, o que vai acontecer? Voltou, né? Tá caindo, tá uma ventania aqui horrorosa, a internet tá oscilando, mas voltei. Então, lá, o que eu vou fazer? Vou ouvir a música, tirar a letra e achar quais são as notas mais graves e as notas mais agudas. Eu posso definir o meu tom me baseando nas notas mais graves, ou eu posso definir o meu tom me baseando nas notas mais agudas. Aí é você que vai escolher. Se eu me baseio pelas notas mais graves, o que acontece? Eu tenho que pegar aquilo que está muito grave e subir, certo? Ou aquilo que não é tão grave assim, está muito agudo, e descer. Se eu me baseio nas notas agudas, aquela nota super aguda da melodia eu não tenho. Então, o que eu faço? Eu tenho que baixar o tom. Ou aquela nota super aguda da melodia não é uma nota super aguda. Pode ser uma nota mais aguda, onde meu timbre brilha um pouquinho mais. Então, o que você faz? Você vai subir o tom. Depois que você fez isso, que você achou as notas, que você definiu se você vai se guiar pelo grave ou pelo agudo, você vai pegar e escutar essa nota e achar ela no pianinho virtual, no seu teclado, no seu violão, enfim, no instrumento que você quiser. Aí. E aí você vai conferir se essa nota está dentro da sua extensão. Escala as notas, as sequências do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, de dó 1, dó 2, dó 3, você já tem isso em material de classificação vocal, certo? Então vai ficar fácil para vocês se guiarem. E aí, de acordo com esse limite, é que eu vou escolher um novo tom para minha música, tá? E aí, tem os outros recursos, se você não toca, de botar no Best Practice, ou de botar no Audacity, ou de botar no app do celular, e aí você já vai certeiro, não, isso daqui eu vou subir 2 tons, ou isso aqui eu vou descer 2 tons. Canta, ficou bom, legal, não ficou tão bom, poderia ficar um pouquinho mais agudo, poderia ficar um pouquinho mais grave, aí você já sabe mais ou menos qual o tipo de alteração que você vai fazer, porque você já ficou mais perto da alteração. Mesmo que não seja certeira, isso vai trazer para vocês, com o tempo, maior consciência. Parece complicado, vai dar um pouquinho de trabalho no começo, é fato, mas o resultado a longo prazo é muito maior. Por quê? Porque você não vai ficar só craque em tonalidade, você vai ficar craque em descobrir qual é o seu timbre, e você vai ficar craque em percepção auditiva. Isso vai melhorar a sua afinação, isso vai melhorar o tempo que você leva para tirar as músicas, né? A tal ponto que você ouve uma melodia uma vez e você já consegue reproduzir, né? Você não perde mais aquilo. Então, não é só um exercício para tonalidade, é um exercício musical.
né? A gente reconhecer a função do cantor, reconhecer melodia sem letra, conseguir reconhecer o que é mais grave, o que é mais agudo numa melodia, conseguir alterar a tonalidade baseado aí só em uma nota, né? Só no meu limite. Eu encontrar o meu tom me baseando somente em uma nota, sem ter que ficar pulando de galho em galho. Entenderam, gente, qual é a finalidade desse exercício? Dúvidas de como estudar, de como aplicar. Que vocês tiverem de dúvidas sobre isso, por favor, digitem para eu poder responder vocês. Tá, Daniela está falando que a aula foi clara, mas gostaria de ter mais aula sobre teoria. Essa é a introdução à teoria, tá, Dani? Na próxima aula, a aula é todinha de teoria, tá bom? A gente vai entrar em teoria agora. Leide está me dizendo, Manu, eu procurar a nota mais aguda na música está errado? Não, não, não. É isso que eu acabei de falar, ou pela mais grave ou pela mais aguda. Você pode se guiar pelas duas, tá? Samuel, a nota mais grave será a nota que dá nome ao tom e, no caso das notas mais agudas. Então, Samuel, isso não é regra, tá? O que dá nome ao tom é outra coisa, né? Outra coisa. E aí, quando a gente entrar em teoria, que vocês vão entender um pouquinho melhor isso, tá? Porque não tem como eu falar para você agora, sem conhecimento teórico, o que dá nome ao tom, né? O que dá nome ao tom é a resolução, é onde a melodia resolve, né? Geralmente. Então, aí entram várias coisinhas teóricas, assim, várias regrinhas que a gente precisava saber, tá? Aí a Paula está me perguntando basicamente a mesma coisa, né? O que na canção define o tom original? Depende, tá? Porque quando eu falo de tom, existem vários tipos de composição. Por exemplo, a gente tem a música tonal, que é esse sistema que a gente está fazendo aqui, dessas músicas que a gente viu. E existe a música que não é tonal, é atonal. E aí o que vai definir tonalidade são vários fatores. Então, a gente, quando falar de teoria, vai ficar mais claro isso, tá bom? Vamos lá. A Idioma está perguntando. É só comparar a minha tessitura com as notas mais graves e mais agudas da melodia para achar qual é o melhor tom? Exatamente isso, Djalma. Exatamente isso. Marcos está me perguntando. Manu, às vezes a gente ajusta o instrumento vocal, mas perde no efeito dos acordes de cordas soltas, no caso do violão. Sim. Quando eu tenho acorde de violão, aqui a gente tem dois violeiros, né? Quando eu mudo o tom de viola, que geralmente viola é também instrumento de corda solta, eu perco arranjo, né? Eu perco o brilho de acorde, enfim, eu perco, mas não tem como, né? Ou eu perco no arranjo de violão, ou eu perco na qualidade da voz. Aí a gente meio que tem que escolher, né? O que as pessoas usam, às vezes, são aqueles capotastros, sabe? Capotraste, eu acho que é o nome. Que é aquela presilha, né? Que aí você mantém as aberturas, mas muda de tom. Não dá um resultado tão legal, mas, né? Nelson tá me perguntando. Tem música que só num pequeno trecho tem nota muito grave. Não dá para disfarçar só neste ponto? Você tá me dizendo assim, que o tom tá bom, mas de repente é uma nota só que tá muito grave ali. Se não dá para dar uma mascarada e passar despercebido? Dá. Tem um cara que faz muito isso. É o João Gilberto. O João Gilberto, ele canta muito mais grave do que realmente a voz dele é. E se vocês quiserem assim, testificar isso, comprovar isso, basta vocês ouvirem um CD do João Gilberto com muita atenção. O João Gilberto, ele não canta com banda, ele canta só com violão e voz. Ele é famoso por ser o chato que pede silêncio, né, no teatro. Por quê? Porque se ele tá com a banda,
ou com muito barulho, né? O que acontece? Ele não consegue cantar aqueles graves. Ele canta um monte de nota muda, que a gente chama. Na verdade, a nota super grave não tá lá. Ele dá só a intenção da nota, manda bastante ar e aí parece que a nota tá lá. Mas na verdade é uma nota falsa, uma nota muda. E ele faz isso porque dentro da estética da bossa nova, né, ele prioriza isso, esse canto mais pequenininho, mais fechado, né? Então, tudo ele canta mais grave do que na verdade poderia ser. O que determina o tom da melodia? A sua pergunta deveria ser: o que determina as notas da melodia, né? As notas da melodia, elas são determinadas pelo tom, né? Pela tonalidade. Cada tom, ele tem uma escala, né? Dentro dele. Então, por exemplo, tá? Para exemplificar isso para vocês. Eu tô no tom de dó maior, tá? Dó maior. Eu sei que a minha escala dentro de dó maior é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E que eu não tenho nenhum acidente. Ou seja, em dó maior eu não tenho sustenidos e não tenho bemóis. Isso a gente vai falar também dentro de teoria. Então, eu sei que as minhas notas da melodia, elas provavelmente vão obedecer esse sistema, né? Então, eu não vou ter acidente, as notas são determinadas por esse conjunto, esse sistema, né, de acorde, de escala. É uma relação bem complicadinha, cheia de regras, tá bom? Juscelino, tá, beleza, entendido. No teclado é bem mais fácil saber em qual nota aguda mais... Sim, o teclado é muito mais fácil porque você visualiza tudo na horizontal. Então, é mais fácil enxergar as notas ali, né? Quando elas estão na horizontal. Para que eu consiga ouvir, reconhecer e tentar buscar a nota lá, né? Luísa, Manu, tem sempre um tom só mais correto? Ou pode ser uma região? Um tom e semitom, etc. Tem um tom perfeito? Luísa, já respondi isso para você, né? Para vocês, na verdade. Não existe um tom perfeito. Existe sim uma região em que a sua voz brilha mais. É por isso que a gente fez esse teste aqui, né? Existem algumas composições, de repente, se eu tenho um compositor ou músicas que eu cante, que geralmente ficam na mesma região da melodia, provavelmente eu vou cantar tudo no mesmo tom, porque está na mesma região. Então, um exemplo disso, por exemplo, é Paulinho da Viola. Paulinho da Viola, as melodias dele, geralmente são melodias muito grandes, né, que vão para os graves, vão para os agudos. Eu, geralmente, canto Paulinho da Viola tudo em si bemol. Não é regra, tá? Mas geralmente é um lugar que fica bom. Por quê? Porque na maneira dele compor as melodias, o tamanho das melodias, meu timbre ele se encaixa ali, estando naquela região da tonalidade de si bemol. Mas não existe um tom somente perfeito, único e absoluto, tá? Flávia está perguntando para recapitular o exercício, por favor. Vou recapitular o exercício. Primeira coisa, você vai tirar a letra da música que você vai cantar e vai procurar pelas notas mais graves e as notas mais agudas. Aí, a hora que você achou qual é o mais grave e mais agudo, você vai lá no piano virtual ou no piano que você tem na sua casa e vai procurar essa nota. Você achou essa nota, aí você vai ver se essa nota é compatível com o seu timbre, né, com a sua tessitura. Eu sei que o grave está muito grave, então o que eu faço? Eu subo o tom. Eu sei que o agudo está muito agudo, o que eu faço? Eu desço o tom. E assim eu vou ajustando. Tá bom? É isso. O exercício. Entendeu, Flavinha? Deu para entender? Deixa eu pegar o resto das perguntas. Tem pergunta aqui. Uma dúvida. Se eu subo me baseando no grave, chega lá na frente e fica muito agudo e não consigo alcançar o agudo. Aí provavelmente é porque você pode acontecer isso, sobretudo se a minha melodia é muito grande, né? E aí o ideal é me basear, como lá disse o Djalma, nos graves e nos agudos, certo? O ideal é me basear nessas duas, porque aí eu ponho dentro de um limite.
Porque se eu pego esse grave, realmente, pego esse grave e falo, isso daqui tá, vou colocar numa região super mega confortável, eu subo muito, chega na hora dos agudos, eu me estrepo, né? Então, assim, eu não posso também fazer totalmente aleatório, né? Marcos, para chegar na nota mais alta sem transpor a tonalidade. Como assim? Não entendi a sua pergunta. Reformula para mim, por favor, Marcos. Daniele está me perguntando. Quando eu mudo o tom e a pessoa que está acompanhando, que fará a mudança das demais notas, a mim como cantora só cabe dizer o tom confortável para mim, é isso? A você como cantora, no modelo ideal, é você entregar a partitura para ele com todas as cifras transpostas e dizer, você vai tocar nesse tom, a harmonia está aí para você me acompanhar. A gente sabe que para que isso aconteça, a gente tem que estudar teoria, né? Se aprofundar mesmo no estudo de teoria. Então, se você não tem isso, você vai passar com antecedência o tom para ele e ele vai transpor para você e vai tocar no tom em que você mandou para ele, que você pediu. Alguns podem reclamar, achar ruim, outros podem ter, inclusive, dificuldades de transpor, porque, infelizmente, nem todos os músicos conseguem transpor com rapidez as coisas. Só que, gente, quem é músico e quem toca um instrumento tem por obrigação saber transpor música, tá? Mônica. Tá, a Mônica respondeu a Luísa, né? O que mais? E a segunda voz pode perder alguma coisa também? Como assim, Marcela, a segunda voz perder alguma coisa? Não sei. Não entendi. Reformula para mim. A net está caindo hoje, né? A net está caindo hoje, mas acho que é mais a de vocês do que aqui, tá? Aqui só deu um break 1 hora, mas eu estou monitorando aqui, tá funcionando normalmente, tá? E aí, deu para tirar todas as dúvidas? E aí, quando a gente entrar na semana que vem em teoria, né? Nós temos 2 aulas de teoria, isso vai ficar mais claro ainda na cabeça de vocês. Tem material de PDF, tá? Essa aula, com todos os guias, tudo escritinho dos exercícios, todos os links que vocês precisam para baixar, os softwares e apps que vocês precisam para dar uma ajuda aí nos estudos, tá bom? E aí eu vou deixar esse material aqui disponível para vocês fazerem o download, certo? E vou deixar também um post sobre o nosso encontro aqui em Araraquara, e eu peço que vocês respondam, tá bom? E na próxima aula a gente tem teoria, acho que é isso, né? Dúvidas, eu posso me despedir, gente? E aí, tarefa, né, gente? Tarefa tem que ter, né? Eu vou deixar... Vocês vão testar, mudar a tonalidade desse jeito que eu tô dizendo para vocês. E eu vou deixar um post aqui para que vocês comentem se deu certo, se vocês conseguiram, se achou que é muito difícil. Quem quiser botar o vídeo como resultado, tipo, eu consegui, mudei 2 vezes de tom só, já achei o tom, tá aqui o vídeo, eu gravei para compartilhar com vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui o post para que vocês façam essa tarefa sobre tonalidade, tentando se esforçar um pouquinho mais nessa questão do ouvido, de ser um pouquinho mais musical ao escolher uma tonalidade para cantar, certo? Acho que eu posso ir? E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa mais, tá aqui o post também, tá bom? Vou fazer isso agora. Bons estudos para vocês. Semana que vem é dia 26, depois do Natal, mas tem aula, tá? Beijo! Feliz Natal para vocês, ho, ho, ho! E durante essa semana a gente vai se falando. Até já!